Oi, galerinha desbravadora! Preparados para mais um estudo da classe bíblica? Se você tem de 13 a 15 anos, então você está no vídeo certo. Então, o tema do nosso estudo de hoje é juízo e ele vai falar também de uma coisa muito legal que todo mundo gosta. Ele vai falar sobre dinossauros. Olha só, se você, desbravador, ainda não tem a especialidade de dinossauros, aqui no canal nós temos a especialidade completinha para você. E se você tem, é só continuar esse vídeo, tá bom? Então, se você precisa cumprir mais esse estudo da sua classe bíblica, vem comigo! E os dinossauros? O processo de fossilização requer que um animal seja totalmente coberto por água e areia antes que seus tecidos apodreçam, até que o formato dos ossos é mineralizado, deixando um fóssil. No mundo inteiro encontramos quilômetros de gigantescos fósseis. Então, o que seria capaz de soterrar animais como os argentinossauro de 20 metros de altura, ou enterrar de uma única vez manadas inteiras de dinossauros do tamanho de caminhões? Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. 2 Pedro, capítulo 3, versos do 5 a 6. O dilúvio não foi apenas uma chuva de 40 dias. Romperam-se as fontes do abismo, ou seja, ocorreram terremotos, tsunamis continentais e vulcanismos que durante um ano mudaram completamente a Terra, levando muitas espécies à extinção. As camadas geológicas e os fósseis. A Terra, ela tem camadas como um bolo. Se pudéssemos cortá-la, veríamos os fósseis separados na ordem em que foram soterrados durante e após o dilúvio. Olha só o gráfico da imagem. As primeiras inundações iniciaram na costa do grande continente. Os tsunamis soterraram grande quantidade de animais do leito oceânico, como invertebrados marinhos, formando a faixa que chamamos de Cambriano. A onda de destruição seguiu arremessando diversos animais marinhos contra o lodo e destruição, extinguindo muitos tipos de peixes, moluscos e crustáceos que não se adaptaram às alterações em seu ecossistema. Essas camadas são chamadas de Ordoviciano, Siluriano e Devoniano. A seguir, as inundações passaram a sepultar uma enorme quantidade de florestas, com insetos gigantes e muitos anfíbios. Este local deu origem às camadas que chamamos de Carbonífero e, na parte mais árida, o Permiano. Numa região mais interna, viviam entre colinas, rios, mares e grandes lagos diversos dinossauros que foram os próximos soterrados, dando origem ao que chamamos de Mesozoico. Finalmente, as ondas do dilúvio alcançaram e soterraram o que é chamado de Cenozoico, ou a região mais alta, onde viviam mamíferos e aves. Depois do dilúvio, o movimento dos continentes, o vulcanismo, levou o Novo Mundo a sofrer imensas glaciações e alterações no relevo, fauna e flora. A história do dilúvio explica a origem dos fósseis de animais e plantas, de todos os tamanhos, que foram sepultados pelo juízo que caiu sobre os homens ímpios que dominavam a terra naquele tempo. Mas esta história também ilustra os eventos finais e o juízo que está por surpreender a muitos. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os lançou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus, capítulo 24, dos versos 37 ao 42. Olha só que legal, né, pessoal? Como que foi o dilúvio? Gente, foi uma destruição em massa. As pessoas morreram, animais morreram, é muita coisa. Mas antes de começar o nosso estudo de hoje, vamos fechar nossos olhos para orar e falar com Deus. Senhor, querido Pai que estás nos céus, muito obrigada por nos dar a oportunidade de ter mais um estudo da classe bíblica. Te peço que esteja com cada desbravador que vai abrir a Tua palavra e estudar um pouquinho mais de Ti. Nos ajude a compreender cada uma das Tuas lições. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, no estudo de hoje é uma continuação do estudo passado, que nós falamos sobre a volta de Jesus. Vocês aprenderam alguns sinais da volta de Jesus, o que vai estar acontecendo. A gente viu que doenças, que essas guerras são todos sinais da volta de Jesus. Falta muito pouco para Jesus voltar. Mas, então, agora é o seguinte, pessoal. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse e vamos ler o capítulo 20 inteirinho. E aí, você, desbravador, vai ter um grande desafio. Vai aparecer aqui na tela depois uma tabelinha. E vocês vão ter que enumerar a sequência correta dos eventos finais. Preparado para o desafio? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí, pessoal? Olha a tabela. É muita coisa para completar, né? Então, espera que eu vou te ajudar. Então é o seguinte, né? A gente leu o capítulo 20 inteirinho de Apocalipse. Se você quer ver essa tabela melhor, entre no site horadoclube.com.br, vai lá na parte de classe bíblica, no estudo 10, e aí você baixa então a tabela para você poder completar, tá bom? Agora com a sua tabela em mãos, vamos seguir. Então, o que aconteceu primeiro? Depois que a gente leu Apocalipse capítulo 20. Você lembra o que aconteceu primeiro? Primeira coisa, lembra do estudo passado? Jesus, ele vai voltar. Jesus, então, ele vai aparecer nas nuvens do céu. Segunda coisa, os salvos que estiverem vivos, eles vão ser resgatados. Terceira coisa, os justos que estiverem mortos, eles vão ressuscitar e eles vão então ser levados ao céu junto com os outros justos. Olha só que legal. Então, quando Jesus voltar, quem estiver morto, mas morreu em Jesus, ele vai ressuscitar e vai para o céu, vai ser levado ao céu junto com todas as pessoas justas que estiverem vivas durante a volta de Jesus. Quarta coisa, os justos, eles vão estar lá no céu, mas aí você pensa assim, mas eles vão estar lá no céu tocando harpa, cantando. O que os justos vão estar fazendo no céu? É o seguinte, lembra de Apocalipse capítulo 20? Olha só o que eles vão estar fazendo. Eles vão estar reinando com Cristo durante esses 1000 anos e vão estar então julgando os inscritos no livro do juízo. Mas como assim julgando? Eles que vão decidir quem vai pro inferno, quem vai morrer, quem vai ser salvo? Nada disso. Eles vão estar julgando o seguinte: no céu vai ter muita surpresa. Você pode, se você for salvo, nós podemos encontrar lá no céu uma pessoa que a gente achava que não merecia ser salvo. Que você pode pensar assim, nossa, mas essa pessoa roubou, essa pessoa matou, como assim essa pessoa está no céu? E aí, quando você estiver lendo, julgando lá o livro do juízo, você vai entender como que foi o caminho de redenção dessa pessoa, como que ela se arrependeu de seus pecados e como que ela entregou a sua vida a Deus. Então, essa pessoa foi salva e aí você vai entender o motivo pelo qual ela foi salva. E outra surpresa que você vai ter no céu, algumas pessoas que você achava que iam ser salvas, que nossa, mas essa pessoa pregava, essa pessoa cantava, ela lia a Bíblia, ela trouxe tantas pessoas para a igreja e essa pessoa ela pode não estar no céu. E aí você vai ficar assim, nossa, mas como assim essa pessoa não foi para o céu? Aí, quando você estiver lá lendo os livros e julgando também, você vai entender que essa pessoa, às vezes, ela não entregou a sua vida completamente a Deus. Às vezes, ela estava fazendo aquilo só por aparência. Às vezes, ela estava guardando em seu coração um pecado oculto e ela nunca se arrependeu desse pecado. E aí, por esse motivo, ela não foi salva. Você vai entender por que as pessoas foram salvas, você vai entender por que você foi salvo, você vai entender por que seus amigos foram salvos e você vai entender também por que as pessoas não se salvaram, porque os ímpios não se salvaram. Você vai entender tudo isso. Olha só que legal. Então lá no céu, a gente não vai ficar lá só parado, olhando para o céu, olhando para as nuvens, nada disso. A gente vai estar fazendo uma coisa muito importante lá no céu, que é entendendo por que as pessoas foram salvas e por que foram perdidas. Olha só que coisa importante. A quinta coisa, quando acabar o milênio, porque é o seguinte, você vai para o céu, mas você não vai ficar eternamente lá no céu. Você vai ficar, os salvos, eles vão ficar durante 1000 anos lá no céu. E durante esse milênio vai ter esse julgamento aí, que a gente vai ler os livros do juízo e vai entender porque as pessoas foram salvas ou perdidas. Quando acabar então o milênio, sabe o que vai acontecer? Jesus, ele vai descer do céu com os salvos. Ele vai descer com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém ela vai estar restaurada, recriada.
E, sabe, os ímpios? É o seguinte, pessoal, presta atenção. Os ímpios, durante o milênio, eles vão estar, mortos. A terra, ela vai estar desolada, destruída. E os ímpios, todos mortos. E sabe, Satanás, ali fala na Bíblia que Satanás, ele vai estar preso, mas ele não vai estar preso com algema, amarrado, nada disso. Satanás e seus anjos, eles vão estar presos. É o seguinte, ele vai estar aqui na terra. Imagina, a terra toda desolada, toda destruída, todo mundo morto. Satanás vai estar com seus anjos aqui, ele não vai ter ninguém a quem tentar, ele não vai ter ninguém para falar assim, vamos fazer isso, não vai tentar ninguém para pecar. Então ele vai ficar aqui preso durante esses 1000 anos sem ter ninguém para tentar. Só que aí, quando acabar o milênio, o que vai acontecer? Vai acontecer a quinta coisa. Os ímpios que estavam mortos, eles vão ressuscitar. Isso mesmo. Eles vão ressuscitar. Olha só. Enquanto os ímpios ressuscitam, a nova Jerusalém, ela vai estar descendo do céu. E olha só, sabe o que vai acontecer? Satanás e seus anjos, junto com os ímpios, ainda vão tentar uma última coisa. Ellen White fala que eles ainda vão tentar tomar a Cidade Santa. Olha só que absurdo. Já se ferraram, já estão todos lá e ainda vão tentar. Então a Cidade Santa vai estar descendo do céu, Satanás e seus anjos e os ímpios, eles ainda não se arrependeram. E aí eles vão tentar tomar a Cidade Santa à força. Mas sabe o que vai acontecer? Deus, ele já venceu. E aí Satanás e seus anjos vai ser jogados lá no lago de fogo e enxofre, vão ser destruídos para sempre. Assim como os ímpios. Os ímpios, eles não vão ter mais tempo para se arrepender. A porta da graça já se fechou. E aí eles vão ser destruídos juntamente com Satanás. Fogo do céu vai descer e vai destruir todos eles. E aí não vai ter mais morte, não vai ter mais pecado, não vai mais ter dor. E a Bíblia fala que a última lágrima vai ser enxugada. E a gente não vai mais ter tristeza nesse mundo. E sabe a terra? A terra vai estar, virada do avesso, né? Destruída. Depois de tudo isso, né? Depois da volta de Jesus, o milênio, a ressurreição, tudo isso. A terra vai ser, recriada, ela vai ser transformada. Ela vai voltar a ser linda e maravilhosa, perfeita, como era. Olha só que lindo. E tudo isso vai acontecer. Olha só quanta coisa legal. E a próxima pergunta do nosso estudo é o seguinte: o que vai acontecer então com os perdidos durante os 1000 anos? Essa eu já falei para vocês. O que vai acontecer, pessoal? Vou dar as opções. Primeira opção: os mortos, eles não vão reviver até se completarem os 1000 anos. Satanás vai estar preso aqui na terra desolada e os justos vão estar lá no céu. Segunda opção: estarão no inferno, queimando e sendo castigados. E a terceira opção: os ímpios, eles serão convertidos pelos justos que ainda estarão vivendo aqui na terra. E aí, essa é muito fácil, né? Qual dessas opções é a certa? A opção certa é o seguinte, né, pessoal? Já falei pra vocês. Os mortos, eles vão estar aqui todos mortos e só vão ressuscitar quando acabar o milênio. Satanás vai estar preso aqui na terra, que vai estar desolada, mas ele não vai estar acorrentado, ele vai estar preso porque ele não vai ter ninguém a quem tentar. E os justos vão estar lá no céu com Jesus, julgando, tá bom? Então, não se esqueçam mais disso. Então, agora, pessoal, para o desafio de hoje é o seguinte. Eu vou ler para vocês Apocalipse, capítulo 21. Então, presta bem atenção no desafio, hein? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse:
eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, pessoal, o desafio é o seguinte: vocês ouviram ali, viram o videozinho de Apocalipse, capítulo 21. E lá apresenta, então, como vai ser um pouquinho, da Cidade Santa. E o desafio de vocês é o seguinte: vocês vão pensar um pouquinho, vão entender como será, então, as características do céu e da nova terra quando Jesus voltar. Vocês vão escrever um textinho, ou gravar um videozinho de 2 minutos, ou fazer um desenho e vão postar em suas redes sociais. Vocês vão marcar, então, a hashtag Hora do Clube e a hashtag com o nome do seu clube. E aí, vocês vão escrever a seguinte legenda: confio no julgamento de Deus. Creio que um dia Ele livrará a terra da maldade. Opressão e os justos herdarão a terra. Decido, mais uma vez, pedir perdão dos meus pecados e confiar na sua justiça. E aí, desafio concluído. Então agora, para terminar nosso estudo de hoje, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, querido Pai que estás nos céus, muito obrigada por nos dar a chance de nos arrepender a cada dia.
Obrigada por nos dar tempo para mudança. Te peço que esteja com cada desbravador que estudou aqui hoje a sua palavra. Te peço que esteja com cada um e que nós possamos nos entregar nosso coração a Ti de verdade. Te peço que esteja com cada um, é isso que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, esse foi mais um estudo da nossa classe bíblica. Fiquem ligados nos próximos vídeos, que a classe bíblica está acabando, mas ainda não acabou, tá bom? E nós ficamos por aqui. Tchau, galerinha!